Por que a história do Brasil começa em 1500? Quem decidiu isso? Pensa comigo por um segundo. Se você chegasse num país que já estava habitado por milhões de pessoas, com cidades, com estradas, com arte, com engenharia, você chamaria isso de descoberta? Ou seria outra coisa? Existe uma palavra que aprendemos desde criança. Uma palavra que está nos livros, nas datas comemorativas, nos feriados nacionais. Descobrimento. Mas descobrimento pressupõe que não havia nada antes, que a Terra estava vazia, que o silêncio esperava alguém para dar nome às coisas. E se isso for uma mentira? Não uma mentira acidental, uma mentira conveniente. Porque se existia um mundo aqui antes, um mundo real, sofisticado, vivo, então o que aconteceu em 1500 não foi um descobrimento, foi uma interrupção. E a pergunta que a arqueologia moderna está finalmente ousando é o que exatamente foi interrompido. Porque o que está sendo encontrado debaixo da floresta, dentro do solo, nas paredes de cerâmica de ilhas esquecidas, nos padrões geométricos gravados na terra vista só de cima, é perturbador, não porque seja estranho, mas porque é familiar demais. Familiar como cidades, como planejamento, como engenharia, como civilização. Você conhece o Brasil. Sabe onde fica o Amazonas, sabe o que é o Carnaval, sabe quem foi Pedro Álvares Cabral. Mas existe uma versão do Brasil que nunca apareceu no seu livro escolar. Uma versão que foi varrida com tanta eficiência que hoje quase ninguém sabe que ela existiu. Antes de 1500, antes dos navios portugueses cruzarem o Atlântico, antes de qualquer bandeira ser fincada nessa terra, havia um mundo aqui. Não uma selva vazia, não tribos dispersas sobrevivendo no mato. Um mundo com cidades, com estradas, com engenharia, com arte sofisticada, que rivalizava com o que se fazia na Europa na mesma época. Estimativas recentes apontam que cerca de 10 milhões de pessoas viviam na Amazônia antes da chegada dos europeus, falantes de ao menos 170 línguas diferentes, em uma diversidade de modos de vida que o mundo ocidental jamais imaginou. 10 milhões de pessoas numa única região do que hoje chamamos de Brasil. E em 1500, o território inteiro tinha aproximadamente 5 milhões de habitantes e 340 línguas nativas. 340 línguas. Pense nisso. Hoje a Europa inteira tem menos de 30 línguas amplamente faladas. Esse mundo existiu por milênios. Foi construído, habitado, desenvolvido, amado. E então, em menos de um século depois de 1500, quase tudo desapareceu. A pergunta que vai ficar no ar é essa: o que exatamente foi destruído? Porque o que a arqueologia está revelando agora, com tecnologia de satélite, com radar de varredura, com escavações modernas, é que o Brasil perdeu muito mais do que imaginava. Que a floresta que você chama de Amazônia não é exatamente o que parece. Durante séculos, aviões sobrevoaram a Amazônia e enxergavam apenas verde. Uma cobertura vegetal densa, contínua, aparentemente infinita. Mas nos últimos anos, uma tecnologia chamada LiDAR começou a revelar algo perturbador. Ao filtrar digitalmente a copa das árvores, surgem formas geométricas, valas, estradas e plataformas que permaneceram invisíveis por séculos. No Alto Xingu, no Acre e em regiões do Pará, surgem vilas fortificadas, cidades organizadas ao redor de grandes praças e extensas redes de estradas retilíneas, conectando diferentes assentamentos. Não eram aldeias isoladas, eram sistemas regionais articulados. Cidades conectadas por estradas, com praças centrais, com planejamento urbano. Debaixo da floresta, que o mundo inteiro tenta preservar hoje, existem os vestígios de uma civilização que ninguém sabia que estava lá. E existem também os geoglifos, grandes desenhos feitos no solo, compostos por valas ou montes de terra que formam figuras geométricas precisas. Alguns têm centenas de metros de extensão, perfeitos, simétricos, calculados. Esses padrões revelam uma compreensão avançada de geometria e astronomia aplicada diretamente ao terreno. Isso não é obra de um povo primitivo. Isso é engenharia. Isso é ciência. Isso é uma civilização que entendia o céu, a terra e a matemática de um jeito que ainda nos surpreende. Mas talvez o mistério mais profundo esteja no solo. Não no que foi construído sobre a terra, mas no que foi feito com ela. Os povos antigos manipulavam o lixo e o fogo de maneira controlada para elevar a produtividade de alimentos, criando um solo artificial extremamente fértil. Esse solo ficou conhecido como Terra Preta.
tão fértil que, mesmo séculos depois de ser abandonado, continua mais produtivo do que qualquer solo natural ao redor. Pense no que isso significa. Os povos que viviam aqui não destruíam a natureza para sobreviver. Eles transformavam a natureza. Eles a enriqueciam. O que se vê hoje na floresta é apenas uma fração do que existiu. E a pergunta que ainda não tem resposta é: quanto mais ainda está escondido? Agora vá para o norte, para um lugar onde o rio Amazonas encontra o Atlântico, uma ilha gigantesca chamada Marajó. Ali existiu uma cultura altamente desenvolvida, com cerâmica sofisticada, agricultura avançada e capacidade de sustentar dezenas de milhares de pessoas. Essa sociedade desenvolveu soluções impressionantes para sobreviver em um ambiente de constantes inundações. Criaram morros artificiais para viver durante a cheia, erguidos manualmente ao longo de gerações. Produziam arte refinada, com símbolos complexos inspirados na natureza. Não eram bárbaros. Eram engenheiros, artistas, pensadores. Agora imagine uma manhã, qualquer antes de 1500. O sol nasce sobre o rio. Uma criança acorda em uma aldeia. Para ela, aquilo não é uma aldeia, é o mundo inteiro. Ela cresce aprendendo a ler o rio, a prever a chuva, a entender o ciclo da terra. Aprende a reconhecer plantas que curam, plantas que alimentam, plantas que podem matar. Aprende observando o céu, usando as estrelas como calendário e guia. Porém, eles não sabiam que existe outro continente do outro lado do oceano. Não sabe que existem homens construindo navios, traçando rotas, buscando riqueza. E então, em 1500, os navios chegaram. E o mundo que existia aqui começou a desaparecer. Não de uma vez, mas de forma lenta e silenciosa. Antes mesmo das armas, chegaram as doenças. Varíola, sarampo, gripe. Doenças comuns na Europa, mas devastadoras para quem nunca teve contato com elas. Em poucas décadas, milhões desapareceram. Não é só uma tragédia humana. É o desaparecimento de línguas, culturas, conhecimentos que nunca foram escritos. Quando uma geração desaparece antes de ensinar a próxima, o conhecimento morre com ela. Em 1500, havia centenas de línguas no território brasileiro. Cada uma delas carregava uma forma única de entender o mundo. Um jeito próprio de nomear plantas, animais, rios, estrelas. Muitas dessas línguas desapareceram sem deixar registro. Com elas, desapareceram também formas inteiras de ver a realidade. Povos inteiros foram apagados. Histórias inteiras foram esquecidas. E tudo isso aconteceu rápido demais para ser documentado. Agora chegamos ao ponto mais perturbador. A floresta amazônica, que hoje parece um símbolo de natureza intocada, não é exatamente natural. Ela foi moldada. Foi construída ao longo de milhares de anos por mãos humanas. Cidades planejadas, redes de estradas, técnicas avançadas de cultivo e solos artificiais revelam uma floresta construída, não apenas preservada. Esses povos não separavam cidade e natureza. A floresta fazia parte da cidade. A produção de alimento fazia parte do ambiente natural. Era um sistema integrado, algo que a civilização moderna ainda tenta entender. Isso muda tudo, porque significa que o povo que foi considerado primitivo talvez estivesse muito à frente do seu tempo. Talvez tenha descoberto uma forma de viver em equilíbrio com a natureza que ainda não conseguimos reproduzir. E isso levanta uma pergunta incômoda. Você foi ensinado que o Brasil começou em 1500. Mas a verdade é outra. Em 1500, uma versão do Brasil foi interrompida. Uma versão com centenas de línguas, com cidades integradas à floresta, com conhecimento profundo da natureza. Tudo isso existiu e foi perdido antes de ser completamente compreendido. A pergunta que fica não é apenas o que aconteceu, é o que foi apagado. E se ainda existe alguma forma de recuperar pelo menos parte dessa memória? Porque talvez o maior erro da história não tenha sido a chegada, mas o esquecimento. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, curte agora e se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não só conta a história, a gente revela o que foi escondido.